Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Agora não é matinal porque são próximo das 15 horas da tarde. Agora para você, a hora da hora que eu tô gravando são 14 horas e 56 minutos. Então, meus amigos, meus irmãos, não sei como é que você tá passando aí nessa questão dessa pandemia, né? Desses problemas todos que nós estamos enfrentando. Olha, como cidadão, como pessoa, como servo de Deus, tá? Como pai de família, como avô, né? A gente fica preocupado, né? A gente tem uns medos da gente. É assim, o homem ele precisa ter um pouco de medo. O medo não é aquele medo de pavor, você vai se trancar em casa, não vai falar com ninguém, não vai cumprimentar o amigo, não vai cumprimentar o vizinho. Não é esse medo. Esse medo aí, ele já está no extremo já. A pessoa já passou do ponto. Ele está em crise, né? Eles falam um negócio estranho aí, quando a pessoa tem esses pavores. Então, eu não tenho esse medo. O medo que eu tenho é o medo de preocupação. A gente fala, para abreviar tudo, a gente diz que temos certos medos. Nós, como adultos até, temos nossos medos, mas não podemos deixar de encarar a situação respeitando as ordens sanitárias, que é o uso de máscara, é o álcool em gel, é procurar tomar um banho quando chegar em casa, depois de você vindo de algum lugar. Você pegou um coletivo, a probabilidade de você contrair o vírus é muito maior, porque o coletivo entra todas as pessoas ali, uma das pessoas pode estar contaminada, pode estar com vírus e tudo mais. Tirando isso tudo, fazendo agora uma análise geral das coisas, nós percebemos também que eu nunca na minha vida, em todo o tempo que eu vivi até aqui, eu vi um tempo tão estranho como esse. Por mais que você tente ser, como é que eu digo? Por mais que você tente ser cordial, por mais que você tente ser educado, por mais que você tente ser uma pessoa atenciosa, respeitador, por mais que se busque sabedoria, se busque ciência, a geração, as gerações, as pessoas estão estranhas no trato. O índice de violência é alto. O índice de violência dentro de casa, ele é alto. Me preocupa assim. Tem horas que eu falo como um ministro de evangélico, servo de Deus, que eu sou um presbítero. A minha função é ensinar, é ministrar, é orar pelos enfermos, né? É ajudar a cuidar de uma igreja, a qual eu faço. É a função do presbítero. A função do presbítero é se preparar para a palavra, orar para os enfermos, impor as mãos, ungir para que ele seja curado, tenha saúde, né? Se envolver no serviço cristão, principalmente no cuidado com o próximo, é a função do presbítero, né? Você fala assim, evangelista, qual é a função do evangelista? A função do evangelista é promover evangelismo a fim de atrair as almas para o reino de Deus. Essa é a função do evangelista. A função do presbítero, a função do pastor é trabalhar a alma mais de perto, você trabalhar a pessoa mais de perto. E fazendo uma observação de tudo que está acontecendo, eu estou dando um parecer na visão de um observador e também daquele que está envolvido com pessoas. Eu nunca vi um tempo tão estranho quanto esse, quanto ao trato, quanto à convivência. Por mais que as pessoas busquem boa forma de se tratar, técnicas de tratamento, técnicas, eu vejo que as pessoas estão muito mecânicas, estranhas umas com as outras.
E eu acho que esse momento de pandemia é um momento que aumentou mais ainda, aguçou, né? Tonalizou ainda mais essa situação para que nós tenhamos o medo e receio um do outro. Às vezes, quando eu chego em um determinado lugar, as pessoas, se eu chegar sem máscara, por exemplo, as pessoas, elas já se mexem procurando uma máscara, procurando alguma coisa, com medo. Esse é natural. Eu entendo como natural, eu não entendo como uma ignorância das pessoas, ou que as pessoas estão te evitando, não. Isso faz parte do momento que estamos vivendo. Mas no outro sim, da nossa vivência, eu fico preocupado com a forma com que os cristãos estão vivendo. Não se falam. Parece que montam blocos de disputa de cada lado. E nessa disputa por A, por B, ou por isso ou por aquilo, a missão para a qual nós fomos designados, ela fica em segundo plano. As pessoas dizem que amam, mas de boca. Elas não praticam. Jesus falou uma coisa interessante, está lá nas bem-aventuranças, está lá no Evangelho de Mateus. Jesus falou uma coisa interessante: se você cumprimentar, está na tradução corrigida, se você saudar, né? Saudar, mesma coisa que cumprimentar, somente aquelas pessoas que lhes cumprimentam, Jesus disse: que recompensa tereis? Não estou entendendo? Então, a finalidade do Evangelho de Cristo é transformar nossas vidas. Alguém vai dizer assim: mas como é que eu vou dar bom dia a uma pessoa que me fez mal? É duro, não é verdade? Claro que se você for dar bom dia a uma pessoa que te fez mal, é a mesma coisa que você estiver provocando ela, né? A pessoa pode achar que você está com ironia. Outro sim, essa questão da interpretação do que o outro de fato está pensando. Mas o que eu quero pontuar aqui em todo o nosso comportamento é que as pessoas estão muito estranhas. Os cristãos estão estranhos. As pessoas estão estranhas, violentas, difíceis. Mas há ainda o bom disso tudo, que ainda há pessoas, homens e mulheres, que ainda prezam pelo bom trato, pela cordialidade, pelo respeito, pela unanimidade da união entre eles e as pessoas, a boa convivência, daquilo que é importante para a vida das pessoas. Mas eu vejo, eu não sei se eu estou ficando mais velho e eu estou conseguindo enxergar essas coisas por outro ângulo, né? Mas eu percebo que as pessoas estão muito estranhas. E as pessoas, elas estão praticamente trabalhando por aquilo que elas vão consumir. Elas não têm, por exemplo, elas não deixam essas coisas como se ficasse de segundo plano. Então isso acaba consumindo as pessoas acabam deixando de valorizar a si própria. Aí valoriza muito mais a vestimenta do que a pessoa. Jesus, ele deu um parecer lá nos evangelhos também, que ele falou assim: não fiqueis inquietos pelo que haveis de comer ou que haveis de vestir, porque isso os gentios a fazem. E Jesus dá um parecer interessante, que ele fala assim: olha o lírio do campo, os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou apresentando um cuidado para vocês, eu já dispensei um cuidado para vocês, mas vocês não entenderam até agora. Vocês estão se consumindo por coisas que vão ficar aqui. Se nós, por exemplo, eu tenho um carro, se eu tratar esse carro como um objeto que vai me levar a algum lugar, que vai tornar o meu dia mais
mais, digamos assim, produtivo, que vai me fazer alcançar objetivos nesse dia que eu tenho. Se eu apenas tratar esse carro dessa forma e não me apegar tanto a ele, ele não irá me consumir. Carro, bens, todo tipo de coisa, tudo aquilo que ultrapassa o lugar do ser humano para qual Deus o criou, passa a nos consumir como pessoa. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Você liga a televisão, gasta-se muito tempo falando de um artista, da casa dele, dos móveis que tem, e as pessoas perdem tempo vendo aquilo. Eu não perco meu tempo com isso. É um direito que a pessoa tem de ver ou não. Está ali o programa. Não estou dizendo que é proibido ver, estou dizendo que, particularmente, eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa. As pessoas ficam ali sonhando, e muitos acabam se envolvendo na corrupção, no engano, por causa destas coisas, da luxúria, que é um dos 7 pecados capitais. Então, o que eu quero dizer para vocês, esse tempo, eu sempre falei lá em casa e falei com os meus filhos: olha, trabalhe, ou seja, estude, se prepare para a vida, porque esse tempo vai tornar muita gente refém. Tem muita gente que é escravo do seu trabalho, tem muita gente que é escravo do seu dinheiro, escravo dos seus bens. E quando Deus oferece coisas simples e objetivas pra gente, aí eu quero fechar aqui nessa conversa nossa da seguinte forma: que nós devemos viver a nossa vida intensamente, a vida que Deus nos deu, perdoando, convivendo, compreendendo, estando junto, se unindo para poder, por uma causa. Agora é hora de união, não só das classes mais baixas, de todos da esfera global, até no nosso país. É hora de estar unido, porque estando nós unidos, nós vamos vencer esse vírus, buscando a Deus em oração. Essa semana eu iniciei uma semana de oração, a oração da meia-noite. Por que eu quero orar? Orar por minha família, orar pela igreja onde eu sou membro, pelos irmãos, orar para os enfermos, orar para as autoridades, orar para todos os agentes de saúde, para governos e prefeitos, para que todos se entendam, se unam em prol da vida humana. O que eu vejo aí é uma guerra insana, política. Até agora não deixaram o presidente trabalhar direito, e eu não vejo que ele está fazendo mal nenhum. Mal estão fazendo essas pessoas, criando intriga, na sociedade. Mas se nós se juntarmos, estivermos juntos por um ideal, as nossas batalhas serão menores. Mesmo se elas vierem, teremos condições de vencer elas sem estar atribulado, perturbado de espírito ou de mente. Que Deus abençoe a sua vida. É só um bate-papo enquanto eu chego aonde eu preciso. A gente volta a conversar de novo, tá bom? Fique com Deus.